Hora de falar sobre o São Paulo com promoção adiada. Você vai lembrar que no começo do ano, em meio à disputa da Copa São Paulo de Juniores, o técnico do Sub-20 do Tricolor, o Alan Barcelos, recebeu proposta para treinar o Sub-20 do Palmeiras. Preocupado com a possibilidade de perder o treinador, o São Paulo anunciou a renovação do Barcelos e lhe prometeu, assim que a Copa São Paulo terminasse, que ele seria um membro fixo da comissão técnica efetiva do time principal, para que fosse preparado, para que numa emergência futura pudesse virar o treinador definitivo do Tricolor. O tempo passou, Alan Barcelos foi vice-campeão da Copinha, perdendo a final para o Cruzeiro, já havia sido campeão na temporada passada, mas ele segue treinando o Sub-20. Desde então, esteve somente em uma oportunidade no CT da Barra Funda, onde treinam os atletas profissionais. Todo o expediente do Alan Barcelos tem sido feito no CT de Cotia, destinado às categorias de base. Justificativa do São Paulo é de que o Alan Barcelos tá nesse momento muito focado numa parte estratégica importante da temporada do Sub-20, com planejamento, contratações, enfim, uma série de coisas estão sendo projetadas e mais para frente ele se juntará à equipe principal do Tricolor. Só para completar, contar que Barcelos e Roger Machado, novo técnico do time principal do São Paulo, nem chegaram a conversar desde a contratação do gaúcho. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes, ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato catarí, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vou pedir para o João abrir de novo a tabela de classificação, porque olha o líder, meu amigo, agora é o São Paulo. Com essa derrota e com a vitória do São Paulo, agora são 3 pontos de diferença do São Paulo para o Palmeiras. O Fluminense também venceu, subiu 2 posições, é o terceiro. O Grêmio, que estava mais para baixo, subiu 4 posições e fecha esse G4 neste momento do Campeonato Brasileiro. E era um jogo com mais uma estreia, né? Roger Machado fez 2 treinos, venceu por 2-0 no Canindé, gols de Luciano e Caleri, poderia ser mais, hein? Teve gol anulado do Marcos Antônio, que inclusive deu um cruzamento, né, para o gol do Luciano e também achou um ótimo passe na jogada que terminou com o gol do Caleri. E teve gol também que foi defendido 3 vezes, né? Primeiro pelo goleiro, depois na zaga, depois no travessão, enfim, dava para ter sido mais 2-0, excelente, Fabiola, para coroar a estreia do Roger Machado. Pois é, Domi, a história do São Paulo é um pouco parecida com a do Vasco na partida de hoje, né, dos 2 estreantes, porque a diferença é que o São Paulo foi melhor que a Chape no primeiro tempo e o Vasco não foi melhor que o Palmeiras. Mas mesmo assim, o São Paulo não conseguiu, né, marcar gols no primeiro tempo, um campo encharcado. A chuva em São Paulo foi bem mais forte do que a chuva no Rio de Janeiro, a bola parava, não rolava de jeito nenhum, então o Danielzinho tentou algum chute de fora da área e não conseguiu, o São Paulo não conseguiu ter um bom resultado no primeiro tempo. E aí volta no segundo tempo com a mesma equipe, não teve modificação ao Caleri, deslizando na chuva. Volta para o segundo tempo com a mesma equipe, mas uma postura completamente diferente, né? E o Marcos Antônio, com a sua genialidade de sempre, ele coloca primeiro o Luciano, né? Numa posição
legal para poder o Luciano fazer mais um gol. São 106 gols com a camisa do São Paulo. O Luciano, ele dá uma cabeçada aí, certeira essa cabeçada. E depois, de novo, Marcos Antônio participa do segundo gol, porque ele dá o passe para o Luciano, que ajeita para o Bobadilla, que passa para o Caleri, que aí o Caleri faz o 2-0 do São Paulo. E o segundo tempo, realmente, como você destacou, Domi, o São Paulo muito superior, impressionante, com um gramado muito ruim, com holofote lá falhando, né? Sem luz no Canindé, o que é comum. Eu já passei um tempão no Canindé esperando o jogo voltar, sem iluminação, mas o São Paulo, dono do jogo no segundo tempo, de uma forma muito consistente. A Chape foi ameaçar o São Paulo aos 40 minutos do segundo tempo, um chute do Giovanni Augusto e só. E ainda teve esse lance que você falou de São Paulo. Teve o chute do Bobadilla, voltou, o chute do Wendel voltou e o Bobadilla chuta de novo na trave. Ainda teve o gol do Marcos Antônio que foi anulado por impedimento. Então, no segundo tempo que 2-0 ficou barato, Domi. E ele também chega com uma certa desconfiança, né, Alícia, pela forma como o Crespo foi demitido e tal. A gente falou muito sobre isso durante a semana, né? Acho que não vale a gente entrar nesse aspecto de novo, mas na escalação, os jogadores mais aplaudidos foram os de sempre, né? O Marcos Antônio, o Lucas, Luciano, Caleri. E aí, quando o Roger Machado foi anunciado, ficou uma coisa meio neutra, né? Não teve uma explosão de aplausos, também não teve vaia. E aí tem essa vitória. Muita gente falando aqui, nos criticando e com razão, sobre a nossa enquete, que é muito mequetrefe. Deixa eu achar a mensagem aqui, que é muito boa. Guilherme Beisman, enquete mequetrefe, compara a vitória do Palmeiras, né, sobre o Palmeiras e sobre a Chape, é loucura. Renato fez mágica com esse elenco hoje. Vamos criar uma regra nova aqui? Criticou a enquete, tem que mandar outra. Porque criticar a enquete é fácil, eu quero ver você pensar numa enquete ótima. Trajano tá aí para provar que é muito difícil fazer enquetes boas, inteligentes, ainda mais essa hora. Mas e aí, Alícia, como é que fica a relação dele com a torcida após essa vitória? Ou apenas uma vitória que era esperada, né? Pela posição na tabela, pelos elencos, etc. Domi, para mim o Roger Machado começa muito mais pressionado do que o Renato, né? Como eu falei, o Vasco estava numa situação que praticamente só dá para subir, né? Não tem como cair, não tem como ficar muito pior do que o que estava. E no caso do São Paulo, não, ele pega o São Paulo em alta, uma demissão surpreendente, ao contrário da demissão do Fernando Diniz, uma demissão de um cara que, né, comeu pão que o diabo amassou no ano passado, aí consegue esse ano fazer um bom começo de trabalho, é demitido, então quem chega precisa, assim, no mínimo, manter o mesmo nível do trabalho, e é difícil você manter um nível de trabalho do que o São Paulo vinha fazendo, que é um dos seus melhores inícios de campeonato brasileiro na era de pontos corridos, então não é pouca coisa, numa sequência do que parecia que ia ser um ano de crise. Então o Roger chega pressionado, e você jogar em casa, entre aspas, né, com mando de campo, contra um adversário como a Chape, a pressão é grande, é um jogo que tem que ganhar. Né? Esse é um jogo que, se dá ruim, a torcida ia dizer, com o Crespo, o São Paulo teria ganho da Chape, né, pelo começo de ano que o São Paulo está fazendo. Então, é uma vitória que é meio que obrigação, portanto, ela traz mais pressão. E aí você pega um campo numa situação muito ruim, né, o jogo foi 2-0 porque o campo não permitiu que fosse mais, num gramado decente, provavelmente o São Paulo teria ganho por um placar maior, mas o que eu acho que deixou um gostinho bem positivo, assim, positivo mesmo, para além dessa sensação de não fez mais que obrigação, é porque mesmo nesse gramado a gente viu algumas coisas que certamente vão dar muita esperança para os torcedores do São Paulo. Uma delas continua sendo o Marcos Antônio, né, que tem sido o grande nome desse time. Parecia que tinha 5 dele em campo o tempo inteiro, assim, ele está em todos os lugares do campo, fisicamente, assim, inacreditável também. O Caleri jogando mais pelas pontas, então ele estava criando jogadas, oferecendo oportunidades para os companheiros, né, para além de ser esse cara de ponto de referência na área. Ele estava ajudando a criar jogadas, né, faz isso no primeiro gol. E no segundo gol tá ali, né? É uma jogada trabalhada. O segundo gol do São Paulo também é muito bonito.
esse gol que a Fabiola narrou, né? Essa troca de passes dentro da área, essa referência, esse centroavante que sabe exatamente onde ele precisa estar, né? Para se a oportunidade se oferecer. Então, o time jogou muito bem, dadas as condições do gramado, claro, né? Não é o adversário mais forte do campeonato, mas o time está bem. Então, assim, no mínimo, mantém a estabilidade do que o São Paulo estava vivendo nesse Campeonato Brasileiro. É um time que teve uma defesa horrível no Campeonato Paulista, mas que vem se protegendo muito bem no Campeonato Brasileiro. Conseguiu fazer isso de novo, sair sem tomar gol. Rafael bem, nas poucas oportunidades da Chape, né, ele protegeu muito bem a meta do São Paulo. Então, é um jogo que não... assim, ameniza uma crise auto-infligida do São Paulo, porque parecia que estava tudo bem e, de repente, né, a gente está discutindo demissão de treinador. Então, o Roger tem um começo ruim, apareceria uma crise do nada no São Paulo. Isso está, pelo menos, postergado, né, para o final de semana, mas eu acho que a pressão sobre o Roger Machado continua, porque ele vai ter que manter a qualidade do trabalho, e nos últimos anos ele tem tido dificuldade de fazer isso por períodos mais estendidos. Então, vai seguir pressionado pela torcida, vai ter que mostrar serviço contra, né, times maiores, eu acho que para ter esse crédito. Mas hoje o time jogou muito bem, né? E, gente, olha, eu vou falar para vocês, eu sou super a favor do futebol raiz, mas é duro você ver um jogo de campeonato brasileiro, que o gramado tá um horror, que falta luz, que dá problema na rede, que tem que chegar o tiozinho com a escada para subir, olha, é dureza. E o curioso, só não tem nada a ver com o jogo, mas eu achei engraçado que tinha uma faixa da torcida do São Paulo do AC/DC, que é o motivo pelo qual o São Paulo não pode jogar no Morumbi. Então tem torcedores ali do metal que estão comprometidos com a banda, mesmo tendo que jogar no Canindé, o que eu achei, assim, digno de nota. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.